Olá, meus amores, voltamos para mais uma aula, a nossa última aula dessa disciplina, né? Porque só tem mais ela e aí a gente tem a nossa próxima avaliação e encerramos ela, tá certo? E aí hoje eu trouxe para vocês algumas situações e dilemas éticos legais. E aí a gente começa pelo aborto, né? Onde é a expulsão ou a extração do ovo fecundado, né? O embrião ou feto vivente, ainda incapaz de viver fora do útero materno. E a gente tem dois tipos de aborto, o involuntário e o voluntário. Que o involuntário pode ser espontâneo, quando ocorre sem nenhuma participação humana, ou culposo, quando decorrente de uma ação perigosa, a gestação feita por uma imprudência. E aí a gente tem o voluntário. Podendo ser direto, em que a ação sobre o ovo fecundado com a intenção de tirá-lo à vida, ou indireta, em que, embora previsto, não seja desejado, resulta de uma ação lícita, né, que pode, por sua natureza, visar um efeito bom. E o aborto direto ou provocado no Brasil, por ser lei criminosa, é legal quando a gravidez coloca em risco a vida da mãe ou resultado de estupro. E aí, nesse caso, a vítima ou seu representante legal obtém autorização judicial para realizar esse aborto, então ele se torna legal. E aí, os demais indicações são considerados criminosos, né? Sendo os seus participantes mulher que permite, o indivíduo que colabora ou realiza o aborto. Então, eles são penalizados conforme previsto no Código Penal brasileiro. Em termos éticos, tanto para os médicos quanto para enfermeiro ou qualquer outro profissional da equipe de saúde, a prática de aborto constitui um atentado ao direito à existência, considerando-se um embrião onde é constituído de vida e destituí-lo da autodefesa. E o aborto involuntário não responsabiliza as pessoas e ocorre às vezes por ignorância, portanto, deve a sociedade e principalmente os profissionais de saúde trabalhar no sentido de orientar a população para que essas sejam diminuídas, né? Para poder a gente diminuir essa gravidez involuntária, né? Indesejada, que aí ocorre principalmente nas adolescentes. E aí elas vão muito pelo caminho do aborto e que às vezes acaba prejudicando a própria vida, né? E aí a gente tem a eutanásia, em seu sentido etimológico, quer dizer a morte boa ou honrada. Existe a eutanásia negativa, quando se omite cuidados destinados a prolongar a vida do paciente, deixando-se a natureza fazer o seu curso. E esta só pode ser aceita no caso em que, após o uso de todos os recursos disponíveis, desaparece a esperança de salvar a vida em caso de doença terminal. E aí a eutanásia positiva é o planejamento ou tratamento com o fim de provocar antecipadamente a morte diante da impotência de salvar a vida do paciente. Está inaceitável, primeiro, pela lei natural, respeitar a vida humana, segundo, pela lei divina, não matarás, depois pelos abusos que sobreviveram. E, por último, pelos males que causaria aos profissionais de saúde, né, a desconfiança. E aí, mesmo no caso de eutanásia negativa, são necessários muitos critérios e discernimentos, pois o respeito à vida é critério imprescindível, né, em qualquer ciência e técnica. Então, no Brasil é considerado crime, tanto profissional como social, tá certo? E aí a gente tem o transplante de órgãos. O transplante de órgãos ele vem provocando inúmeros questionamentos éticos, né, acerca da origem, a forma de obter a obtenção do material a ser transplantado e o tipo de procedimento a ser realizado. E aí, quanto à origem, os órgãos podem ser oriundos, né, de espécies animais, de seres humanos, vivos ou mortos. Quanto à formação de obtenção, especificamente falando em órgãos oriundos de seres humanos, a questão mais importante é do resguardo, né, da voluntariedade e da espontaneidade no ato de doar os órgãos, ou aceitar que o bem comum está acima da vontade do indivíduo
e permite a apropriação dos órgãos de cadáveres ou que os indivíduos é proprietário do seu próprio corpo. Dessa forma, pode dispor em que o mesmo como melhor se aproveitem, né? E aí o tipo de procedimento também apresenta inúmeros questionamentos. O transplante de órgão interno foram os primeiros mas alguns transplantes já foram realizados com manifestações internas da parte transplantada, né? Como os transplantes de mão, os mais recente é o transplante parcial da face. E aí a utilização dos órgãos de outros animais em seres humanos vem atrair a atenção de cientistas, né, desde o início do século. E aí a obtenção de órgãos de doadores vivos tem sido mais utilizado. Ainda é útil, porém é igualmente questionável desde o ponto de vista ético. E aí esse tipo de doação só tem sentido aceito quando existe uma relação de parentesco entre o doador e o receptor. A doação de órgão por parte de amigos ou até mesmo de desconhecidos tem sido fortemente evitada. Então, as questões envolvidas são a autonomia, a liberdade do doador ao dar o seu consentimento e a avaliação de risco-benefício, né, que está associada a esse procedimento, especialmente em relação à não maleficência, né, do doador. E aí a utilização de órgãos de doadores cadáveres tem sido a solução mais promissora, né, para o problema da demanda excessiva. O problema inicial foi o estabelecimento de critérios para caracterizar a morte do indivíduo, né, do doador, e a mudança de critério cardiorrespiratório para o encefálico possibilitou um grande avanço nesse sentido. E aí, quando foi em 16 de janeiro de 1997, foi aprovado pelo pelo Congresso Nacional, após uma longa discussão, né, a nova lei de transplante, né, que é a 99.437 de 1997. Então, ela foi sancionada pelo presidente da República em 4 de fevereiro de 1997, que altera a forma de obtenção para o consentimento presumido, né? Então, a legislação anteriormente, de acordo com a Lei 8.489 de 92 e o Decreto 879 de 93, estabeleciam critérios de doação voluntária. E aí, todas as manifestações de vontade constante em documentos foram se tornando sem efeito. E aí, ao longo de poucos anos, houve uma mudança muito grande em relação à abordagem desta questão no Brasil. No período de 1968 e 1997, era válida a vontade do indivíduo, na ausência da família, poderá se manifestar. E aí, a partir de 1997, houve a mudança para a posição da utilização dos cadáveres sem participação da família. E aí, desde março de 2001, apenas a família tem poder para poder permitir ou não a doação. Então, eles têm que ter a aprovação da família para poder ocasionar, né? Para poder ter essa doação. E aí a gente tem a pena de morte, também conhecida como pena capital, né, que é considerada a morte daquele que tenha cometido crimes como traição à pátria, assassinatos, a sentença dada pelo Poder Judiciário, né? Então, esse tipo de sentença já foi abolida em vários lugares do mundo, porém, ainda existe país os quais praticam a pena de morte. Um exemplo disso é os Estados Unidos, a China, o Afeganistão. E aí, no Brasil, a pena de morte foi abolida parcialmente. Atualmente, só pode ser aplicada em tempos de guerra. A aplicação de sentença pode ser das seguintes formas: a injeção letal, o fuzilamento, né, estrangulamento, câmeras de gás, eletrocução, que é a cadeira elétrica, asfixia, crucificação e a fogueira.
E aí a pena de morte é uma forma de punição muito controversa atualmente, os quais são a favor dela diz que é eficácia na prevenção de futuros crimes e que é apropriada como punição para assassinos, né, assassinato. E aí os opositores dizem que não é aplicado de forma eficaz e que, como consequência, vários inocentes são executados anualmente. Também afirma que é uma violação dos direitos humanos e que é usada de forma indiscriminada para poder executar pessoas de minorias étnicas. E aí a gente tem as células tronco, que são células capazes, né, de multiplicar-se e diferenciar-se nos mais variados tecidos do corpo humano, como sangue, osso, nervo, músculo e etc. E aí suas utilizações para os fins terapêuticos pode representar também a única esperança para o tratamento de inúmeras doenças ou para pacientes que sofram lesões incapacitantes de medula espinhal que impedem seus movimentos. E aí as células-tronco existem em vários tecidos humanos, no cordão umbilical, em células embrionárias, na fase de plastócitos, né? Pesquisas com células-tronco, porém estão cercadas pela desinformação ou por certas posições religiosas que veem nela um atentado contra a vida, em vez de ser um recurso terapêutico que possibilitaria salvar muitas vidas. Então, a forma mais comum de obtenção destas células é por meio de embriões congelados. Nessa técnica, os óvulos fertilizados em clínica de reprodução assistida se desenvolvem até o seu estado de reconhecimento como plastócitos e após a chegada a esse estágio, o embrião é distribuído em células-troncos em que são removidas. E aí, em qualquer caso, se faz necessária a permissão de genitores e instituições de pesquisa a serviço de saúde que realizam pesquisa ou terapia com células-troncos embrionárias humanas, devem submeter-se aos seus projetos e à apreciação da aprovação de respectivos comitês de ética. Então, fica vedada a comercialização do material biológico em questão. E aí a gente tem o homicídio, né, que é a morte de uma pessoa praticada por outro, de forma direta ou indireta, onde é o assassinato, né, são várias as razões que levam o indivíduo a praticar tal ato, como amor, ódio, medo, vingança, inveja, angústias, entre outras. São razões que, porém, não os justificam, né? Então, segundo a legislação brasileira, o Código Penal, constitui crime esta prática variando a penalidade de acordo com o tipo de homicídio, onde ele pode ser simples, qualificado, necessário e entre outros. E aí a gente tem o suicídio, né, que significa por fim a própria vida por livre vontade ou falta de discernimento e visão unilateral da realidade, que a gente vê muitos casos em relação a suicídio, que pode estar interligada a várias situações também. A pessoa pode estar em estado de depressão e achar que tirar sua vida vai resolver algum problema por conta a parte pessoal, a parte financeira, são N impossibilidades que levam a pessoa a tirar a sua própria vida. E aí a gente tem a esterilização, a cirurgia que se realiza, né, no homem ou na mulher com a finalidade de evitar a gravidez. E aí a esterilidade é a incapacidade de gerar a vida, né? Assim como a esterilização determina a esterilidade, denomina-se vasectomia, que é realizada no homem, e a laqueadura, que é realizada na mulher. Então, a laqueadura ela deve ser realizada apenas no caso em que há risco de vida para a mãe ou para o filho. A indicação terapêutica deve ser feita após critério de avaliação, mediante documento assinado por 3 médicos aprovando a necessidade de operar e também mediante a assinatura da mulher concordando com essa cirurgia. E aí tem alguns critérios, se eu não me engano, a mulher tem que ter 2 filhos e tem uma faixa etária também. Se a mulher não tiver nessa faixa etária, eu não sei se é uns seus 35 anos. E aí, se ela não tiver nessa faixa etária, ela não pode, nenhum médico realiza. Se ela tiver tido só um filho, nenhum médico realiza.
Até porque é uma cirurgia bastante delicada, né? Não tem como você reverter o quadro. Então, você tem que ter a certeza que realmente você não vai querer ter mais um filho. E principalmente se a mulher for nova. E aí a gente tem o erro da enfermagem. O erro dito da enfermagem é o dano provocado no paciente pela ação ou inação do profissional de enfermagem no exercício dessa profissão sem a intenção de cometê-lo. Existem 3 possibilidades de suscitar o dano e alcançar o erro, que é a imprudência, a imperícia e a negligência, consistindo em que não há o que fazer, o que deveria ser feito, a imprudência em fazer o que não deveria ser feito e a imperícia em fazer mal o que deveria ser bem feito. E aí tende-se que observar que a negligência ocorre quando sempre por omissão, enquanto a imprudência ou imperícia por comissão, ou seja, onde incube a incumbência, né, imposta pela profissão. E é necessário também, onde a gente tem que entender que o mal provocado pelo profissional de enfermagem no exercício da profissão, quando involuntário, ele é considerado culposo, onde não teve, mesmo não tendo a intenção de cometê-lo. E aí a enfermagem presume um compromisso com a vida humana, né, considerando com seu ciclo vital, período compreendido entre a concepção e a morte física, no sentido de cuidar do cliente, o paciente, sempre que necessário. Assim, o erro da enfermagem deve ser reparado no possível resultado adverso em relação ao ato de cuidar, quando o profissional de enfermagem empregou todos os recursos disponíveis sem obter sucesso compreendido. E aí, muitos profissionais de saúde, na perspectiva de presença da equipe de enfermagem, na maior parte do tempo, com clientes e pacientes, tentam imputar seus erros e ou suas omissões aos profissionais de enfermagem. Ainda no campo da diferenciação, a gente tem que ressaltar que não conota como erro de enfermagem um acidente imprevisível, né? Resultado advindo do caso ou por força maior incapaz de ser previsto ou evitado. Diferente também dos resultados incontroláveis, né? Oriundo de situação incontornável do recurso onde tem a caracterização da evolução do caso, né? Quando até o momento da ocorrência a ciência e a competência profissional não dispõem sobre a solução diante daquele do que foi acontecido, né? Do que levou ao profissional de saúde fazer aquilo. E aí a gente tem a visão alheia. O erro da enfermagem tem sido mal visualizado por outros profissionais da saúde da enfermagem, não de enfermagem, buscam a visão despedida, né, em relação à análise técnica e ética, desejando somente acusações soltas de cunho corporativo e mecanismo. Então, despreza-se vias de regra, o estudo dos possíveis casos de fato, como a má formação profissional, ambiente e laboratório adverso às práticas de ensino apreendido à formação profissional, demanda excessiva de clientes e pacientes, em um total desrespeito à recomendação da própria Organização Mundial de Saúde. E aí, essa visão, quando ofertada de forma comercial e sensacionalizada, leva a enfermagem a uma exposição sem antecedentes. Então, a gente, quanto profissional de saúde, acaba tendo um mal olhado generalizado, podemos dizer assim. Às vezes, é como se um pagasse pelo outro. Por estar 3 profissionais de saúde aqui, e aí cada um dos 3 teve sua graduação em diferentes instituições, às vezes uma instituição, um profissional formado por uma instituição que não foi tão boa, que não ofereceu, não ofertou todo aquele conhecimento científico que era para a gente ofertar,
E aí ele acaba sendo mal visto diante a algumas ações que às vezes não são certas, mas por essa deficiência, os outros dois profissionais, no exemplo, acabam respingando sobre eles também, porque a gente vê muito isso, é generalizado em relação a um erro cometido, é como se todos os outros profissionais tivessem que cometer também. Então, a visão alheia é basicamente isso. E aí tem a vigilância, que existe com certeza a atenção especializada sobre o erro de enfermagem, não apenas por parte das entidades fiscalizadoras, como também por parte das entidades associativas, né, responsável pelo aprimoramento técnico no exercício ético profissional, social e cultural da profissão. E aí a gente tem que decorrer através do sistema COFEN e CORENS, é permanentemente fiscalizado, né? São eles que fazem essa fiscalização. E aí, se for o caso, qualquer profissional infrator do nosso código de ética e ou de nossas resoluções, decisões e leis, é devidamente processado e punido de forma legislativa, né, vigente no nosso país, assim como o fato é permitido a livre divulgação por entidades onde tem a transparência para poder mostrar a honestidade e ter o desejo de fazer o bem em um todo. Então, essa é a vigilância, é como se fosse a fiscalização dos nossos conselhos, né, o COREN e o COFEN, onde ele vai identificar o que foi que aconteceu e punir adequadamente de acordo com a sua prática realizada. E aí a gente tem a essência do erro. Em verdade, a grande maioria dos nossos profissionais erram na ânsia de melhorar o cuidado. A grande questão, portanto, está no exagero, ou seja, está no sei que não posso fazer legalmente, mas vou fazer porque eu quero melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Às vezes a gente diz assim, né? Querendo melhorar, mesmo sem você poder, mas você acaba fazendo na intenção boa, podemos dizer assim, de melhorar aquela assistência de enfermagem. E aí a gente faz até a pergunta, e como é que vai ficar a sua qualidade de profissional se isso for descoberto ou denunciado? Então é como se a gente ficasse entre a cruz e a espada. Tipo, eu sei que é errado o que eu vou fazer, mas se eu fizer, eu vou melhorar a qualidade de vida daquele paciente. E aí a gente fica se perguntando, e se descobrirem? Como é que vai acontecer? Então, vai muito do profissionalismo de cada pessoa e a gente, infelizmente, tem que tentar separar. A gente presta assistência o máximo que podemos dentro das leis, dos códigos de éticas, para poder a gente não colocar em risco a nossa profissão e acabar prejudicando aquele paciente de uma certa forma, dependendo do que a gente fizer, de como esteja o quadro do paciente. E aí, por mais que surja essas emoções, a gente tem que se controlar para poder a gente não perder os nossos princípios éticos, certo? Porque a gente tem que trabalhar, andar de lado a lado com os princípios éticos, tá bom? Então, muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês, esses nossos encontros, essas duas disciplinas. E espero estar com vocês nas próximas. Um beijo e tchau!